E vamos para mais um vídeo aqui sobre um assunto que aconteceu ontem. Eu estou postando dia 22 de outubro. Postando dia 23, o assunto foi do dia 22. De que caiu um avião da Força Aérea Brasileira, uma área de mata, só que era do lado de um condomínio residencial ali perto de Parnamirim, se não me engano. Ele é Parnamirim, região metropolitana de Natal. E o que que eu quero dizer, trazer de conteúdo jurídico com isso? De que caso acontecesse que esse avião da Força Aérea Brasileira, em vez de cair no meio da mata, tragicamente acertasse os condomínios residenciais, quem seria responsável pela reparação do dano? Entendeu? Se seria a Força Aérea Brasileira ou se seria o piloto ou quem deu causa a esse evento. E aí eu quero trazer o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal, que vai elencar exatamente essa hipótese de responsabilidade extracontratual do Estado em casos que semelhantes a esse da aeronave, tá? E se eu pegar a redação, fica um pouco mais explicativo, tá? É meio que autoexplicativo, mas ainda vou dar uma, uma resumida do que o parágrafo 6º quer falar pra gente. Então vamos lá. Aqui, ó, no parágrafo 6º fala: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. Resumindo, na primeira parte aqui fala se é quem causou o dano foi uma pessoa jurídica de direito público ou uma pessoa de direito privado prestadoras de serviço público, ou seja, o direito público seria o Estado. E a pessoa privada, prestadora de serviço público, são aquelas empresas que são privadas, não são governo, mas trabalham para elas. Eu posso trazer um exemplo de empresas de concessão, permissão, que participam de licitação. Sabe, eu vou dar aqui, por exemplo, companhias elétricas. Companhias elétricas, elas são pessoas jurídicas de direito privado, são empresas privadas. Tá? Às vezes são sociedades de economia mista também, mas são de direito privado, mas trabalham para o poder público. Nisso, o dano que elas causarem, elas vão responder como se fosse o poder público. Tá? Então, deixa muito bem elencado nesse parágrafo 6, nessa primeira parte, falando que responderão pelos danos que seus agentes, ou seja, por exemplo, os funcionários, nessa qualidade. Então, não basta que seja um funcionário público causando dano para que seja responsável o Estado. Não, ele tem que estar naquela função de funcionário público. A pessoa jurídica de direito privado, ela tem que estar na qualidade como se estivesse trabalhando naquele serviço que foi chamado pelo poder público, ok? Então tem que ser nessa hipótese específica aí para que seja o Estado possa reparar. Então tem essa parte de nessa qualidade e causarem danos a terceiros assegurado o direito de regresso contra os responsáveis nos casos de dolo ou culpa. E o que, que significa isso? Primeiro, vai acontecer um dano, tá? Acontece um dano. É um poder público ou uma pessoa jurídica de direito privado, prestadora de serviço público? Ok. Se causou o dano, quem vai reparar é o Estado, ok? No caso da Força Aérea Brasileira aqui, ainda que seja por culpa do piloto que tenha acontecido essa queda e por hipótese aqui acertasse os condomínios residenciais, de primeiro momento, não seria ele que iria responder pelo aquele dano, tá? O STF, ele já teve decisões que eles dão o nome de teoria da dupla garantia, tá? Que é o quê? Primeiro, quem sofreu o dano vai entrar com a reparação contra o Estado ou contra a pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, e só depois o Estado ou essa pessoa jurídica vai entrar com uma ação regressiva contra o piloto, se fosse aqui nesse caso. Não dá para quem sofreu o dano entrar direto com o piloto que causou o dano se for verificado em caso de dolo culpa. Tudo bem? E outra coisa,
No direito civil, fica muito claro que você tem que, para você ser ressarcido, você tem que comprovar a conduta do causador do dano, tem que comprovar o dano e tem que comprovar que há um nexo entre eles e comprovar o dolo ou culpa desse agente causador do dano. Aqui, no artigo 37, parágrafo 6º, não tem essa parte de comprovar dolo e culpa da parte do Estado, ok? Isso é responsabilidade objetiva. O único momento que isso vai aparecer vai ser quando o Estado quiser entrar regressivamente contra o piloto aqui, se ele for o causador do dano e tiver dolo e culpa, ok? Aqui, caiu o avião da FAB, condomínio vai entrar com ação contra a Força Aérea Brasileira, não vai precisar comprovar dolo e culpa, ou seja, alguma imprudência, alguma imperícia, ou mesmo querer causar o dano. Não vai precisar comprovar, apenas a conduta e o dano e o seu nexo de causalidade. Agora, quando o Estado, a Força Aérea Brasileira, for querer entrar com ação regressiva contra o piloto, aí sim vai ter que ser comprovado que vai ter que ter a conduta, o dano, o nexo entre eles e vai precisar comprovar se houve um dolo ou culpa do piloto, ou seja, se ele quis mesmo ou teve alguma imprudência, alguma negligência, alguma imperícia, ok? Então, só para trazer esse raciocínio jurídico para vocês, para mostrar que, sim, nessas notícias do dia a dia tem muito que se extrair do, de uma ótica mais jurista, tá bom? Por esse vídeo é isso e até mais.